Graça e paz, amados. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer o convite do bispo Alexandre Gimenez para que eu aqui estivesse hoje à noite adorando a Deus com a igreja e ministrando uma palavra. Quero dizer da minha alegria de conhecer também sua esposa, irmã Carmen, que é a ministra de louvor, e também todos os que fazem parte da liderança desta igreja, e a todos vocês. Eu estive lá com o Dom Paulo, ministrando esses dias, e foi um tempo muito precioso. Quantos estiveram lá? Levante a mão assim, por favor. Algumas pessoas estiveram lá. Foi um tempo muito bom. Eu disse lá para um dizer para o outro: irmão, sorrindo você fica melhor. Diga para 3 pessoas ao lado aí, ó, sorrindo você fica melhor. Sorrindo você fica melhor. É isso aí. Diz que quem sorri mais envelhece menos, porque contrai menos nervos da face. Então, sorrir, até para isso, é bom. Quem já assistiu o meu programa na Rede TV às 8 horas, às 13 horas, no sábado ou domingo às 17 horas? Levante a mão. Quem já assistiu? Algumas pessoas. Quem não assistiu pode assistir no próximo sábado, às 8 horas no sábado, na Rede TV, às 13 horas e também às 17 horas no domingo. Eu tenho um site muito visitado, nós recebemos mais de 1 milhão de visitas por ano, e você pode também conhecer amofamilia.com.br. Alguém já visitou aqui? Levante a mão. Muito bem. Quem não visitou pode visitar amofamilia.com.br e também, desculpem, nós temos um portal no Facebook. Quem usa o Facebook aqui? Levante a mão. Quem usa? Bem alto. Quem não usa o Facebook? Levante a mão. Você está atrasado, irmão. Brincadeira, gente, brincadeira, viu? Vocês podem encontrar todo o meu trabalho também no Facebook. Se você colocar lá Amo Família, se você colocar Josué Gonçalves, você vai encontrar todos os dias. A gente deixa uma meditação, uma oração, artigos e as informações sobre o nosso ministério. Nós temos um trabalho muito intenso, voltado para casais e famílias. E o nosso maior projeto hoje chama-se Casa de Recuperação de Casamentos. Casa de Recuperação de Casamentos. É um espaço que nós estamos construindo para receber de 30 a 50 casais por semana, por mês ou a cada 2 meses. Por enquanto é a cada 2, 3 meses, mas o projeto é a cada semana receber um grupo de casais. Os casais que participam do SOS Casamento que acontece nesta casa são casais que estão se separando. Nós só recebemos lá casal que está na UTI conjugal. É muito interessante esse trabalho, porque, por exemplo, os casais chegam sexta-feira à noite. A última turma de casais, 33 casais, e eu estava lá recepcionando esses casais. Vocês imaginam a cara dos casais, a carinha dos casais. Parece que todos estavam indo para uma reunião fúnebre. Já imaginou receber? Se puder deixar um pouquinho mais disso, daqui a pouco eu vou falar forte. Daqui a pouco eu vou falar forte, tá bom? Daqui a pouco eu falo mais forte aqui, está bem? E aí dava a impressão que todos estavam chegando para uma reunião fúnebre, se separando, todos. Agora é lindo a saída. Domingo depois do almoço, quando eles vão embora. É maravilhoso você ver o milagre da ressurreição acontecendo na vida dos casais. É um trabalho muito bonito e vocês podem acompanhar no meu site e também lá no Facebook, está bem? Antes de ministrar a palavra,
sobraram uma Bíblia e um livro. Nós temos algumas Bíblias desta e alguns livros do João A. de Souza Filho, 12 chaves para o sucesso do ministério pastoral. Esse livro é maravilhoso, eu considero um dos melhores manuais de treinamento de líderes. E essa Bíblia do nosso ministério, essa Bíblia é uma Bíblia numa linguagem contemporânea. Os tradutores pegaram o texto original e traduziram numa linguagem nossa, numa linguagem contemporânea, numa linguagem do dia a dia. E aqui já está tudo traduzido, tudo convertido. Não é um português técnico como essa nossa Bíblia tradicional. E aqui é muito gostoso de ler devocionalmente esta Bíblia. E aí, dentro desta Bíblia, eu coloquei um estudo sobre o poder da graça na família, com base no filho pródigo, o poder da graça na família. E tem também um plano de leitura anual e o resumo de cada livro da Bíblia. É uma Bíblia boa para você ler e uma Bíblia muito interessante para você dar de presente. E essa Bíblia deveria custar, pela qualidade da encadernação, da impressão e também do trabalho que foi feito, deveria custar no mínimo R$70. Mas você não vai pagar R$70, nem R$30, nem R$20. Você vai pagar de R$14,90. Dá para cada um levar uma Bíblia dessa para casa. E eu só tenho, acho que 90 Bíblias. Então, se vocês desejarem, e o livro também, se vocês desejarem, podem pagar no cartão de crédito, não tem problema. Pode pagar no cheque fé-datado. Conhece o cheque fé-datado? Para alguns dias, certo? Não tem nenhum problema. Amados, palavra do Senhor no Salmo de número 128, ou melhor, vamos ler Provérbios 12, verso 15. Provérbios 12 e o verso 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O caminho do insensato aos seus olhos, aos seus próprios olhos, parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. No ano de 1990, Deus falou ao meu coração, deixando bem claro qual era o propósito dele para com a minha vida a partir daquele momento. Até então, eu trabalhava ministrando sobre evangelismo estratégico, a missão transcultural, trabalhos que falavam sobre crescimento de igreja. Mas em 1990, Deus deixou bem claro para mim, para minha esposa, que a nossa chamada a partir daquele momento seria para falar às famílias, ministrar às famílias, ser como um profeta nesta nação para as famílias. Eu realizei o primeiro seminário para a família em 1990 na cidade de São Bernardo do Campo. De lá para cá, o nosso ministério já alcançou todo o Brasil através da televisão. Hoje eu falo para a família 15 minutos todos os dias em mais de 100 rádios no Brasil. Hoje o nosso site recebe mais de 1 milhão de visitas por ano. Eu tenho um canal no YouTube onde eu disponibilizo reflexões para a família, onde nós já tivemos mais de 3 milhões de visualizações. Hoje os nossos livros estão em quase todas as livrarias do Brasil, inclusive secular. Nós estamos investindo tudo o que podemos para salvar
famílias. Meu filho Douglas tem 25 anos, já faz parte do nosso time de ministrantes. Inclusive, alguns dizem que ele ministra melhor do que eu. E eu não tenho nem um pouco de ciúmes, porque eu estou trabalhando com a mesma consciência de José, pai adotivo de Jesus. Eu estou preparando filhos para que eles possam ir mais longe do que eu fui. Agora preste atenção. Por que família chama tanto a atenção? Por que família preocupa tanto o coração de Deus? Porque a família é o nosso maior patrimônio. O seu maior patrimônio não é o dinheiro que você tem na bolsa de valores ou numa conta poupança. O seu maior patrimônio não é sua casa num condomínio ou o seu apartamento numa cobertura ou seus carros, ainda que sejam importados. Seu maior patrimônio não é a sua roupa, seus perfumes, suas joias. Outro dia eu conversando com um irmão bem assim abençoado, e eu olhei no braço dele e eu vi um Rolex. E eu nunca tinha visto um Rolex assim, tão de pertinho assim. Aí eu disse: irmão, deixa eu dar uma olhada nesse Rolex aí. Aí quando eu olhei o Rolex assim, falei: rapaz, é interessante, né? Um relógio desse deve custar muito caro. Eu disse: por curiosidade, irmão, quanto custou esse relógio? Aí ele falou: esse aqui custou 60 mil reais. Mas um que eu perdi esses dias custou 75 mil reais. Eu disse: que coisa. Mas esse também não é o maior patrimônio. O maior patrimônio, nosso maior patrimônio, é a nossa família. Não dá para levar o Rolex para o céu. Não dá para levar os carros para o céu. Não dá para levar o dinheiro para o céu. Agora dá para levar a esposa para o céu. Dá para levar os filhos para o céu. Dá para ir para o céu com a família. Então a família é o nosso maior patrimônio. A família é a nascente do rio da civilização. A família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. A família, ela é a oficina que modela o caráter do indivíduo. De certa forma, nós somos aquilo que a nossa família é, na maioria das vezes. A família é a oficina que modela o caráter do indivíduo. O padre Léo, que já faleceu, tinha algumas reflexões interessantes. E ele diz algo muito, ele dizia algo muito interessante sobre a família. Ele dizia o seguinte: a família é o lugar da humanização do divino. A família é o lugar da humanização do divino. Porque quando o Verbo se fez carne, não apareceu nas águas do mar Mediterrâneo como extraterrestre. Não apareceu no deserto da Judeia. Quando o Verbo se fez carne, isto aconteceu a partir do útero de uma mulher, e aí Jesus nasce dentro de uma família, cresce dentro de uma família. Ou seja, a família é o lugar da humanização do divino. A família é um lugar teológico, porque é o lugar onde se manifesta Deus, e Deus se manifesta. A família, com razão dizia Rui Barbosa, a família é a célula mãe, a célula máter da sociedade. E se a família é a célula mãe da sociedade, o casamento é a espinha dorsal da família. Por isso, igreja, fiquemos ligados, atentos, pedindo a Deus discernimento para fazer uma leitura inteligente e sábia desse momento. Sabe por quê? Sabe qual é a grande jogada do diabo? Formar
famílias sem casamento. É tirar o casamento da família. E se isso acontece, a gente perde a noção de fidelidade. A gente perde a noção de aliança. A gente perde a noção de pacto. Isso é muito sério. Casamento é instituição divina. Família é ideia de Deus. Agora preste atenção. Nós lemos um texto onde diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Nestes últimos meses, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que eu venho compartilhando em alguns lugares. Eva foi o ser humano mais privilegiado de todos. Se não, veja, ela foi criada a partir da matéria-prima tirada de Adão. Ela foi criada pelas mãos de Deus. Agora tem uma historinha muito engraçada. Diz que dois rapazes estavam conversando e um perguntou para o outro assim: você sabe por que Deus fez o homem primeiro? O outro disse: não, é porque ele dizia: não quero ninguém dando palpite aqui. Se Deus criasse tudo com a mulher sentada ao lado, até hoje ele estava criando. Porque as mulheres parece que nunca estão contentes, na verdade. Senhor, só mais um peixinho. Senhor, só mais um detalhezinho aqui nesse peixe aqui, ó. Aí, lá na frente, dois estavam conversando, daí um perguntou para o outro: mas você sabe por que Deus fez a mulher depois? Não. É porque Deus olhou bem para o homem assim e disse: dá para fazer coisa melhor. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida das mulheres. Dá para fazer coisa melhor. Amados, depois que Deus criou Eva, dá para imaginar como Eva não era linda? Dizem que a Gisele, aquela modelo, é bonita, magricela, não é? Eu fico olhando esses modelos magricelas, dizem que são bonitas. Eu fico imaginando como Eva não era bonita. Os estudiosos dizem que Eva tinha mais ou menos 3 metros de altura. O que diminuiu o ser humano foi o pecado. Nós não éramos desse tamanho, gente. O pecado nos encolheu. E Eva era maravilhosa, bonita, saindo das mãos de Deus. Não é à toa que quando Deus a conduziu até Adão, Adão virou rapidinho um poeta. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada osso dos meus ossos, carne da minha... Parece poesia de açougueiro, gente. Carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Poeta, poético. Parece o teu marido, né, irmã? Agora preste atenção. O próprio Deus ministra o primeiro casamento. Deus ministra aquele casamento assistido pelos anjos, não é? E aí Deus dá as instruções para o casal. Por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. E os anjos disseram amém. E os dois estavam nus e não se envergonhavam. E aí Deus dá de presente para Eva o paraíso. Quem já ganhou um apartamento de presente de casamento aqui? Quem já ganhou
uma fazenda de presente de casamento. Eva ganha o paraíso, gente. Só o paraíso. Eva ganha o paraíso. E aí Deus, lá no capítulo 1, tinha dito para os dois: desfrutem, cultivem, guardem. Desfrutem, cultivem, guardem. Comam de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus então deixa os dois habitando naquele lugar maravilhoso. Porém, o capítulo 3 começa assim: mas a serpente. Mas a serpente disse para Eva. E o grande problema continua sendo a serpente. Sabe como é que o capítulo 3 termina? O capítulo 3 termina com a expulsão do casal do jardim. Talvez o final do capítulo 3, nos os 3 versículos últimos, seja o registro mais triste da história. Deus sendo obrigado a tirar de Eva tudo o que ele havia lhe dado. Eva perdeu tudo, literalmente tudo, porque quem perde a comunhão com Deus, quem perde a comunhão com Deus, perdeu tudo. Porque é verdade que quem tem tudo, mas não tem a Deus, não tem nada. E quem tem pouco, mas tem a Deus, tem tudo. E Eva não perde apenas o paraíso. O pecado separou o casal de Deus. E aí vem uma pergunta: por que Eva perdeu tudo? Porque Eva perdeu tudo pela mesma razão, porque muitos estão perdendo seu casamento, sua família, seu ministério, sua comunhão com Deus, sua empresa, seus filhos, pela mesma razão. Eva, primeiro, parou aonde não deveria ter parado. Segundo, Eva fixou os olhos naquilo que Deus havia dito: isso pode te matar. Terceiro, Eva ouviu quem ela não deveria ter ouvido. Repito: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Eva ouviu quem ela não deveria ter ouvido, mas a serpente disse à mulher. Eu quero rapidamente mostrar 4 pessoas que você não deve ouvir, a partir da experiência de Eva. 4 pessoas que você não deve ouvir, porque se você der ouvido a essas pessoas, a semelhança de Eva, você pode perder tudo. Primeiro, não ouça quem se rebela contra o princípio de autoridade. Não ouça quem se rebela contra o princípio de autoridade. Eva ouviu aquele que havia se rebelado contra Deus.
Ele não apenas se rebelou contra Deus, como influenciou 1/3 dos anjos para segui-lo. Ela ouviu alguém que estava em rebelião. O rebelde nunca será um bom conselheiro. Quem se rebela contra figuras de autoridade, quem não se submete a uma liderança espiritual, quem se rebela na escola contra a autoridade, quem se rebela no trânsito contra a autoridade, quem se rebela em casa contra a figura de autoridade que é o pai, a figura de autoridade que é a mãe, aquela que se rebela contra o marido, porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo, disse Paulo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Aquele que quebra o princípio de autoridade pode ser quebrado pelo princípio. Então, preste atenção. Não ouça uma pessoa que não reconhece autoridade. Não ouça uma pessoa que está em rebelião contra o princípio de autoridade. Segundo, não ouça uma pessoa possuída de inveja. O diabo é a personificação da inveja. Ele perdeu o paraíso dele, conseguiu fazer Eva perder o paraíso dela e está de olho no seu paraíso. E é interessante que o invejoso não apenas quer algo parecido ou igual ao que você tem, mas ele torce para que o que você tem pegue fogo. A Bíblia chama a inveja de podridão nos ossos. Vocês sabiam que aquele que hoje é a antiga serpente, o Beelzebu, Satanás, diabo, não era o que ele é. Ele era um anjo de luz. Lúcifer não era o que é. Ele era um anjo de luz. E ele estava numa posição de príncipe entre os anjos, adorador por excelência. E hoje a igreja faz o que ele fazia. Quando cantamos, era ele quem fazia isso. Quando adoramos, era ele que fazia isso. E até hoje, ele não se conforma com a sua própria estupidez. E ele continua com muita inveja. Foi por isso que ele seduziu Eva e a convenceu a errar. E ela perdeu tudo. E ele não se conforma em ver a igreja assentada nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, adorando ao Senhor da glória. Adorando ao Senhor da glória. Não ouça uma pessoa cujo coração esteja cheio do mesmo espírito que encheu o coração de Lúcifer, a inveja. Ele sentiu inveja do Senhor. Ele teve inveja do Criador. E por isso tornou o que ele é hoje, Lúcifer. Agora, talvez nós precisamos fazer um exercício hoje. Outro dia eu estava ouvindo um grande filósofo. O sobrenome dele é Karnal. Eu acho que não sei se é Leandro
Carnal, Simão e fala na memória. Mas se você quiser ouvir, é só colocar no YouTube Carnal, vale a pena. Ele fala 1h30 só sobre a inveja. Eu descobri que é o meu problema também, se eu não tomar cuidado. Ninguém escapa deste mal, e é por isso que quando Jesus disse vigiai, ele não disse para vigiar o diabo, ele disse assim: vigiai, vigia o teu coração, porque é daí que procede todas as saídas da vida. Então, quando eu vigio o meu coração, consequentemente eu não dou brecha, eu não dou espaço. E todos os dias eu preciso estar vigiando o meu coração para que a inveja não domine o meu ser. E aí a gente precisa fazer um exercício hoje aqui. Você é uma pessoa invejosa? Qual é o teu sentimento quando o teu cunhado chega com um carro zero? Você diz aleluia, continua abençoando o Senhor. Ou você diz, por que não eu? Irmã, qual é o teu sentimento quando você ouve o testemunho que a tua cunhada comprou outro apartamento? Qual é o teu sentimento quando você ouve o testemunho de alguém da sua família dizendo, olha, o meu filho passou no vestibular em 3 universidades federais e o seu não conseguiu passar em uma que não é federal. Qual é o teu sentimento? Vocês sabiam que a gente chora como os que choram, mas temos dificuldade de se alegrar com os que se alegram? Sabe por quê? Por causa da inveja. Olhem para cá todos. Vocês já ouviram falar daquela historinha da serpente do vagalume? Diz que a serpente estava atrás do vagalume. Pega ou não pega? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Até que não deu para fugir. A serpente encurralou o vagalume. E aí ela já estava com a boca aberta para engoli-lo. Aí antes que ela o fizesse, o vagalume disse, antes de você me matar e me engolir, posso te fazer algumas perguntas? A serpente disse, olha, eu não costumo abrir exceção, mas hoje eu vou abrir. Pode perguntar. Primeiro, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu represento algum perigo para você? Também não. Então por que você quer me engolir? Por que você quer me matar? Porque eu não suporto ver você brilhar. Assim, ó, discretamente, olha para o irmão ao lado e pergunta-se para ele, você está mais para vagalume ou para cobra? Será que o meu brilho te incomoda? Será que o meu sucesso te incomoda? Será que a minha prosperidade te incomoda? Eu comprei um carro que engana muita gente. Como é um carro que não muda de modelo, todo mundo pensa que eu estou com um carro novo de 300 mil reais. Mas na verdade é de 2009. E eu não paguei nada disso. E outro dia eu vi uma pessoa que vinha assim na minha direção, e ele me conhece. Quando ele viu meu carro, ele virou assim o rosto e passou do outro lado da rua. Disse, Senhor, liberta-o do espírito da serpente. Eu preciso aprender, gente, a chorar com os que choram e a me alegrar com os que se alegram.
Eu não posso aceitar que o espírito da antiga serpente domine o meu ser. Porque a inveja pode me deformar. A inveja pode fazer de mim aquilo que Deus quer que Deus não quer que eu seja. Se vocês me entendem, digam amém. O invejoso nunca é um bom conselheiro. Então Eva ouviu o rebelde, Eva deu ouvido ao invejoso. Terceiro, nunca ouça quem não ouve a Deus. Vou repetir. Nunca ouça quem não ouve a Deus. Por último, quarto, nunca ouça quem questiona o caráter de Deus para plantar dúvida no seu coração. Porque a serpente diz: foi isso que Deus disse? Certamente morrerás se comer. Eu digo que vocês não vão morrer. Chamou a Deus de mentiroso. Questionou o caráter de Deus. Pôs em dúvida o caráter de Deus para gerar dúvida no coração de Eva. Então, primeiro, não ouçam o rebelde. Não ouçam o invejoso. Não ouça quem não ouve a Deus. E não ouça quem questiona o caráter de Deus para gerar dúvida no seu coração. Agora, eu quero deixar aqui então alguns conselhos que têm a ver com a sabedoria da palavra de Deus. Primeiro conselho que pode abençoar muito a sua família se você colocar em prática: não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Aí vem Jesus e conta uma parábola em Lucas capítulo 16. Havia um rico que vivia esplendidamente, vestia-se de púrpura, e ele vivia esplendidamente na sua riqueza. Na porta desse rico havia um Lázaro, e muito cuidado com a expressão lazarento. Tem tudo a ver com aquele mendigo que tinha o corpo coberto de feridas purulentas que eram lambidas pelos cães. Esse mendigo esperava a solidariedade do rico, mas o rico, na sua indiferença, passava e não enxergava o outro. E Jesus disse que os dois morreram. O rico morreu e foi para o Hades, foi para o inferno. Para ficar mais claro, mais simples. O Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E de acordo com a parábola contada por Jesus, não diz que Lázaro enxergava o rico no inferno, mas diz que o rico enxergava o Lázaro no paraíso. E aí, o rico diz: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua, porque aqui eu estou sofrendo nesse lugar de tormento. 3 coisas o rico fez tarde demais. Eu disse: não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. 3 coisas o rico fez tarde demais. Primeiro, ele orou
tarde demais. Pai Abraão, ele orou no inferno. Vocês sabiam que no inferno é lugar de muita oração? Nesse exato momento tem gente orando no inferno. É lugar de círculo de oração, quadrado de oração, triângulo de oração. O inferno é lugar de muita oração. Só que o tempo de orar passou. Orações feitas no inferno, não há possibilidade alguma de Deus responder. E a minha pergunta para você é esta: você está orando? Porque quem não ora aqui corre um sério risco de orar no inferno. Eu vou repetir. Quem não ora aqui corre um sério risco de ter que orar no inferno. A oração é a respiração da própria alma. Paulo dizia: orai e sem cessar, orando em todo o tempo no Espírito. Jesus, sendo o Filho de Deus e o Verbo encarnado, passava noites inteiras orando. Lutero dizia: se eu não orar as primeiras 2 horas do dia, o diabo terá me vencido o dia todo. John Welsh, que orava 8 horas por dia, sua saudação a uma pessoa que chegasse era: você está orando? Eu aprendi desde cedo que quem não ora asfixia sua própria vida espiritual, porque a oração é o termômetro que mede a minha própria espiritualidade. A oração é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. E tem uma frase que eu sempre repito: quem ora, melhora. Quem ora, melhora. Quem ora, melhora. Dá para repetir comigo? Quem ora, melhora. Quem ora, melhora. Outra vez. Quem ora, melhora. O marido que ora, melhora, gente. Ele fica mais doce, mais romântico, mais sereno, mais calmo, mais santo, mais parecido com Jesus. O marido que ora, melhora. Dá para as esposas, as mulheres todas repetirem comigo? O marido que ora, melhora. Seu marido está melhorando? A mulher que ora, melhora. A mulher que ora deixa de ser chata, ranzinza. A mulher que ora, ela passa a falar no lugar certo, na hora certa, da forma certa e o certo. A mulher que ora, melhora. Dá para os homens repetirem comigo? Bem alto, assim, para as mulheres ouvirem. A mulher que ora, melhora. Pergunta para a mulher ao lado: você está orando? É fácil a gente saber se uma pessoa está orando. Veja se ela está melhorando. O pai que ora, melhora. A mãe que ora, melhora. Escutem, quem não ora, morre interiormente, espiritualmente. O tempo de orar se chama hoje. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Aquele que estava orando
no inferno, poderia estar desfrutando da presença do pai Abraão no paraíso. Mas como não orou quando deveria orar, agora estava orando tarde demais. Segunda coisa, esse homem faz tarde demais. Ele reconhece o valor do outro no inferno. A indiferença tomou conta do coração dele. Para ele, o outro, o Lázaro, não existia quando aqui. Agora que ele está no inferno, ele reconhece o valor de Lázaro. Ele enxerga Lázaro. Ele percebe Lázaro. E até entende que Lázaro pode lhe ser útil. Ó pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e colocar na minha língua para refrescar, para me refrescar, porque eu sofro nesse lugar de tormento. Ou seja, ele lembra do valor do outro quando o tempo de reconhecer o valor do outro passou. É interessante que há um versículo em Provérbios que diz assim: aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir o clamor do pobre, quando clamar, não será ouvido. Esse homem fez uma terceira coisa tarde demais. Lucas capítulo 16. Verso 27 e 28. E ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele lembrou da família, tarde demais. Ele orou em favor da família, tarde demais. Ele reconheceu o valor e a importância da família, tarde demais. Ele lembrou, orou, clamou pelos irmãos, tarde demais. Sabe, gente, quantas coisas nós fazemos tarde demais. Eu estava em casa um dia, quando recebi um telefonema. Josué, morreu um homem que te admirava e você o respeitava muito como apóstolo. Quando eu ouvi isso, chamei meu filho Douglas, que é pastor também, e disse: hoje pede para nossa secretária comprar 2 passagens aéreas, porque nós vamos para o Rio de Janeiro, para o velório desse grande homem. Viajamos para o Rio de Janeiro. No outro dia, pela manhã, fui ao templo. Como era um homem muito respeitado em todo o estado do Rio de Janeiro, ele estava ali no caixão. E quando eu olhei, na parede ao lado tinha muitas coroas de flores. Do outro lado, muitas coroas de flores. Eu fiquei próximo do caixão por um tempo. E eu sou muito observador. E eu comecei a reparar que muitos chegavam e diziam: grande homem, que conselheiro. Perdemos um dos maiores líderes desse estado. Aí vinha alguém da família, beijava a testa, beijava a mão. Como eu amo, como eu amo. Era a neta, o sobrinho, o genro, a nora, a filha, declarando amor, respeito, honra. E aí, num momento como esse, a gente faz a seguinte pergunta:
Quantos destes que trouxeram flores, deram flores para ele em vida? Quantos destes vieram para o velório, faziam uma visita semanal para abraçá-lo em vida? Quantos destes que estão declarando seu amor, expressando sua gratidão, honrando hoje, declarar o seu amor para ele em vida? Quantos? E é interessante que às vezes num momento como esse a gente vê filho ou filha dizendo: me perdoa, me perdoa. Não, morto não ouve, morto não sente, morto não enxerga, morto não responde. Passou. Passou. Quando o avião da TAM caiu, o marido de uma das comissárias que morreu no acidente escreveu um texto e colou lá no mural de recados, porque ele trabalhava na TAM também, lá no escritório da TAM, ele colou no mural de recado aquele texto, e o texto dizia: ah, se eu soubesse que era a última vez que você dormiria ao meu lado, eu teria abraçado você a noite inteira. Ah, se eu soubesse que era a última despedida, eu teria abraçado você antes de sair e te beijado outra vez. Ah, se eu soubesse que era o último almoço, eu teria te servido e teria parado diante de você para contemplar por um tempo a mais seu olhar, sua beleza, e aguçaria o meu ouvido para ouvir um pouco mais a sua voz. Ah, se eu soubesse que era o último dia das mães, o último dia da mulher, o último dia dos namorados, eu teria feito um pouco mais. A morte não me preocupa. O que me preocupa é o que eu estou fazendo enquanto estou vivo, porque é isso que vai ficar. A morte não me apavora. O que me apavora é o que eu estou fazendo ou deixando de fazer enquanto estou vivo, para que a minha vida não seja pequena, fútil e medíocre. E essa é a pergunta: como você quer ser lembrado? Como eu quero ser lembrado? Eu ministrava para 70 homens sobre resgatando a paternidade integral. E eu percebia que havia um homem, pastor, que chorava incontrolavelmente. Primeiro dia, segundo dia, eu me aproximo dele no intervalo e pergunto: por que tanta lágrimas? Ele disse: porque há 3 meses atrás eu tive um problema com meu filho de 23 anos. E a gente, numa discussão, ele não me entendeu, eu não o entendi, e a gente se agrediu verbalmente, e ele pegou as suas coisas e foi morar com a avó, e a partir daí a gente não se falava mais. E um dia, quando meu filho vinha para a cidade da casa da avó, ele sofreu um acidente de carro. E o meu filho morreu, pastor. Não deu tempo para pedir perdão. Não deu tempo para dizer: me perdoe e eu te perdoo.
Não deu tempo para o abraço da reconciliação. Não deu tempo para fazer as pazes. Não deu tempo para construir a ponte. Eu não consigo dormir direito, pastor. Um dia uma senhora ganhou uma lingerie do marido, um baby doll. E ela guardou com tanto carinho, dizendo: um dia vai ter um momento especial e eu vou usar esse baby doll e o meu marido vai ficar feliz da vida. E ela foi guardando, dizendo: vai haver um dia, vai haver um dia. O marido morreu. Agora ela ao lado do caixão, segurando o baby doll. Irmã, o dia de usar o baby doll é hoje. E os maridos dizem aleluia. O dia de colocar aquela toalha nova na mesa é hoje. O dia de colocar os talheres novos é hoje. O dia de fazer aquela declaração de amor é hoje. O dia de abraçar é hoje. O dia de pedir perdão é hoje. O dia de liberar perdão é hoje. O dia de dar aquele telefonema que você está ensaiando há uma semana é hoje. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, porque hoje é o dia que o Senhor preparou para nós vivermos o melhor que temos para viver. É hoje que você tem que ligar para o teu pai, só para dizer: papai, eu te amo, porque morto não ouve. É hoje que você tem que ligar para a tua mãe e dizer: mamãe, sabe aquele dia que eu não te honrei como eu deveria e a senhora até chorou? Estou te ligando para te pedir perdão. Mãe, me perdoa. Hoje é o dia de você ligar para a tua cunhada, para o teu cunhado. Quem sabe escrever uma carta. Quem sabe escrever um torpedo. Quem sabe sair daqui agora, logo após o culto, e fazer o que outro dia um pastor amigo fez, depois de me ouvir ministrar, e nem era sobre esse assunto, era uma outra mensagem. Ele disse: Josué, quando você terminou de ministrar e nos abençoou, eu saí daquela reunião e fui até a casa da minha irmã, com a qual eu não conversava há 2 anos, e eu fui lá para pedir perdão a ela, e essa minha atitude trouxe um avivamento em toda a família. É hoje. Hoje é o dia de pedir perdão para a tua mulher. Hoje é o dia de pedir perdão para o teu marido. Hoje é o dia de abraçar a filha adolescente que mais te dá trabalho e dizer: filha, papai te ama. Filho, papai te ama. E muitas vezes uma declaração de amor dessa desativa todo o mecanismo de violência e põe o diabo para o lado de fora, porque Deus é amor. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Hoje é o dia de orar. Hoje é o dia de reconhecer o valor do outro. Hoje é o dia de lembrar da família. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero pedir a permissão do bispo Alexandre para fazer uma oração por todas as famílias aqui presentes que precisa de um milagre para hoje, não é para amanhã, para hoje. Você precisa de um milagre para hoje na sua casa. É uma questão difícil que está perturbando o seu coração, angustiando a sua alma. E você crê que hoje é o dia do milagre.
e você quer sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu quero orar por você. Se você precisa de um milagre hoje na sua casa, saia do seu lugar, vem aqui na frente. O que Jesus disse para Zaqueu é palavra de Deus para nós hoje. Hoje chegou salvação para sua casa. Hoje chegou avivamento para sua família. Hoje chegou mudança para a sua história. Hoje chegou. Hoje chegou. Hoje chegou. Vem em nome de Jesus. Com muito respeito, quero que você agora que ficou aí no banco, coloque a mão no ombro de uma pessoa que está ao seu lado assim. Sabe por quê? Quando você coloca a mão no ombro de um irmão, você está transmitindo a seguinte mensagem: você não está só. Você não está só. Você não está só. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. E como é bom sentir o mover do Teu Espírito nesta casa. E como é bom sentir a manifestação da Tua glória. E como é bom saber que o Senhor não desiste de nós. Não desiste do nosso casamento. Não desiste da nossa família. Família é projeto teu. Família é ideia tua. Casamento é instituição do Senhor. E se o Senhor nos trouxe aqui e colocou na minha boca esta palavra, porque é nesta direção que o teu Espírito quer agir hoje. Traz cura para o casamento doente agora. Traz libertação para as famílias que precisam de libertação em alguma área. Toca naquele filho agora. Vai quebrando laços e cadeias e pondo em liberdade. Toca naquela filha agora. E vai liberando o teu poder para sarar, para curar e para libertar. Toca nesta família, trazendo resposta agora. Nós, em nome de Jesus, como igreja, nos levantamos na autoridade do poder do sangue vertido na cruz do Calvário, para derrubar as fortalezas levantadas pelo maligno dentro da família. Caia por terra agora toda fortaleza, todo principado do mal, toda potestade do mal, das trevas, caia por terra agora, e que dentro de poucos dias todas estas famílias tenham um milagre para contar. Um milagre para contar. Um milagre para contar. E o teu nome será glorificado, exaltado, magnificado. Age, Senhor. Traz um avivamento do amor. Traz um batismo de amor. E que todos hoje saiam daqui marcados, tocados e abençoados, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, como eu sempre faço. Aqui na frente ainda, eu quero terminar abençoando vocês todos. Levante a sua mão se você pode. Salmo 112. A sua descendência será poderosa na terra. Não importa o que disseram os tataravós, os bisavós, os avós. O que importa é o que diz a palavra: a sua descendência será poderosa na terra. Eu quero declarar como profeta do Senhor hoje, que na sua descendência não haverá ladrões, não haverá prostitutas, não haverá drogados, não haverá gente pedindo esmola de porta em porta, não haverá vasos de desonra. Eu quero declarar que na sua descendência haverá homens de Deus, mulheres de Deus, pastores de Deus, presbíteros de Deus,
evangelistas de Deus, discípulos piedosos do Senhor Jesus Cristo, vasos de honra na casa de Deus. A sua descendência será poderosa na terra. A prosperidade de Deus habitará na tua casa, e a justiça de Deus prevalecerá na sua família. A sua casa é lugar de cura, em nome de Jesus. Amém. Abrace pelo menos 5 e diga assim: Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.